Fernandinha Maia manda um foda pro Pedrosa ao vivo depois de provocações ali. E essa rixa de Botafogo e Vasco que vai rolar aí até amanhã às 18h30 no Mané Garrincha, clássico dos alvinegros cariocas no Brasileirão. O clima pegou fogo ali na zoeira e no 11 contra 11 eles conseguiram fazer esse time horroroso do Vasco ganhar do Botafogo. Estão de sacanagem, mano. Estão de sacanagem. Tive que ver um cara falando que o Vasco era favorito hoje. Aí agora vi esse 11 contra 11. Tem o 11 contra 11 também do Donos da Bola Rio, que eu vou trazer pra vocês também, vou trazer pra vocês, que tá um absurdo. Os caras não tiram o Botafogo pra nada. Meu irmão, Caçapá, por favor, cometa o crime. Vamos ver aqui o vídeo. Tem aqui o F360 da ESPN, tem jogo aberto, tem da Band, tem o SBT Esporte Rio, o Fernandinha Maia, Pedrosa, etc. Tem tudo do Botafogo e Vasco pra vocês. Vamos ver aqui o vídeo. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui em cima Live Pix, tem o Pix do canal, aqui embaixo o link dos canal reserva principal, do Instagram, da Jet Sport, o Pix e tudo mais pra vocês. Vamos pro vídeo, depois a gente conversa. Atenção, porque ele voltou. Ele? Sabe quem? Rafael Marques. Opa! É ele ali? Rafa Marques já aparece na nossa tela. Vamos falar agora de novo de Brasileirão. Trouxemos mais cedo no nosso F360 notícias dos clubes mineiros, dos clubes gaúchos também ao vivo com o Gustavo Berton, a Natália Andrade com Cruzeiro e Atlético. E agora vamos com os clubes cariocas. Voltou? Rafael Marques. Voltou pra nós, que eu já ouvi pela aí. Muito obrigado, Celso. Voltou pra nós. Muito obrigado, Celso. Você joga junto comigo, meu amigo. É isso aí. Bom dia a você, bom dia, Bel, bom dia, Mari, bom dia, Breiler. Isso aí é uma questão que não é para ser discutida comigo. Eu tô sempre à disposição. Viu, Abel? Você sabe disso, fã de esporte também. Satisfação voltar aqui ao F360. Quando você falou ele voltou, eu logo pensei... O Campeonato Brasileiro, não eu, lógico. O Campeonato Brasileiro é que está voltando, né, Abel Neto? E com ele todas aquelas questões comparativas quase que inevitáveis, né? Com a Copa do Mundo de Clubes e também o sentimento do torcedor sendo, digamos, reaquecido, porque tem time que não joga há muito tempo e tem torcedor com saudade. Também tem torcedor que não está sentindo muita falta, não. Depende muito do caso, né, Abel? O que você traz de novidades? O Vasco, por exemplo, não foi ao Mundial, mas terminou bem ali, não é? O último jogo do Vasco foi contra o São Paulo. Felipe Coutinho jogando bem, dinizismo voando no Vascão, hein? Aí eu não falei pro Rafa, né? Eu tinha contado só pro Pedro Ivo, né? A impressão que eu tive. Conta pro Rafa, vamos ver a reação dele. Mas não sei se o Rafa assistiu o jogo, Rafa, mas em determinados momentos de PSG e Real Madrid, eu tive uns flashes de Vasco e São Paulo no Morumbi. Recomenda-se cautela, viu, Brenner Pires? Eu acho que eu não iria tão longe assim. Como diria o filósofo Felipe Melo, você está com muita ousadura ao fazer esse tipo de comparação. Mas eu diria que, tá bom, eu entendi a lógica por trás do fato, né? Em alguns momentos, sim, o futebol que o Fernando Diniz defende, pratica, trabalha no dia a dia, é um pouco semelhante, conceitualmente, ao que foi visto naquela partida. Tá vendo? Mas, assim, qualquer coisa que se compare com o Paris Saint-Germain atualmente é uma grande heresia, né, Brilha? Convenhamos. Sobre o Vasco, o Abel e amigos, é importante dizer que o Diniz teve um mês só treinando o time. A única notícia ruim, o Vasco teve um mês, desde o jogo contra o São Paulo, a vitória lá no Morumbi, por 3-1, que aconteceu no dia 12 de junho. Nesse último mês, né, exatos 30 dias, o Vasco volta a campo amanhã em Brasília para enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A exceção da lesão do Adson, uma nova fratura na tíbia, o Vasco só teve boas notícias, né? Acertou a renovação de contrato do Léo Jardim, acertou a permanência do Felipe Coutinho. Havia uma dúvida se ele precisaria em algum momento voltar lá pro Aston Villa, nem que fosse, né, para
conversar com os dirigentes do clube inglês, estabelecer algum tipo de ajuste de uma forma de receber aquilo que o clube deve ao jogador, mas foi tudo resolvido até com uma certa rapidez, né? Uma certa agilidade, e o Felipe Coutinho assinou um novo contrato com o Vasco. Então, o Diniz pode, se quiser, no clássico de amanhã contra o Botafogo, colocar o chamado time titular, que ele entende ser o melhor. Há uma dúvida em relação à zaga, se joga o Maurício Lemos, que finalmente parece estar em forma, esse é um aspecto bem importante, ou se mantém o Lucas Freitas. E no meio-campo, uma dúvida técnica entre o Jair e o Hugo Moura. Nas demais posições, é o Vasco que o torcedor já está acostumado a ver escalado pelo técnico Fernando Diniz. Existe um retrospecto interessante do Verratti contra o Botafogo, já marcou 4 gols diante deste adversário, e certamente esse é o item a mais de estímulo ao vascaíno para o jogo de amanhã. Além disso, os últimos 5 jogos do Vasco contra o Botafogo, o time Cruz Maltino obteve 3 vitórias. Eu posso emendar com o Alvinegro campeão da América, ou posso passar para o estúdio e vocês debaterem, por enquanto, o Vasco. Você que sabe, Abel. Não, eu gostaria que você emendasse, até porque eu já tenho uma pergunta para você. O professor David Ancelotti vai estrear? Ainda não sabemos, depende da aparição do nome dele no boletim informativo diário, o famoso BID, que é uma entidade do futebol brasileiro, né? O documento da CBF que dá condições de jogo para atletas e condições de trabalho para profissionais de comissão técnica. E isso, obviamente, né, nesse contexto está incluído o David Ancelotti, ou o Ancelotti II, novo técnico do Botafogo. 4 dias de treinamento com os jogadores alvinegros lá no Espaço Lunier. A última atividade antes do jogo acontecendo agora pela manhã, e a delegação alvinegra segue à tarde para Brasília. Dentre as cotações internas para assumir a função de centroavante titular na vaga do Igor Jesus, preferência para Arthur Cabral. É ele quem deve compor o ataque alvinegro amanhã, ao lado do Arthur e também do Savarino. São apenas situações hipotéticas, apurações, porque os treinamentos do Botafogo não são, obviamente, abertos à imprensa, como atualmente nenhum treino de clube nenhum é aberto à imprensa. Então, imagina-se que o Arthur Cabral seja o titular, até por ser um jogador que vem com um lastro maior do futebol europeu, em comparação ao Mastriani, em comparação ao Raul Juan Cruz, que são os outros postulantes a essa vaga, enquanto o Botafogo não contrata um atacante. Aliás, a janela de transferências foi aberta ontem e o Botafogo está no mercado. O jovem colombiano Barreiro, meia de 19 anos, jogador do Júnior Barranquilla, já está acertado. O Botafogo ainda não oficializou a contratação, mas a negociação está concluída. Mais uma peça para o meio-campo. E o Botafogo vai buscar, sim, um centroavante, vai buscar mais um zagueiro, até porque, além do Igor Jesus, vendeu o Jair para o Nottingham Forest. O clube inglês pagou pelos 2 jogadores 32 milhões de euros para o Botafogo, mais de 180 milhões de reais, uma grana que certamente o John Textor vai utilizar também para fazer algumas aquisições, aumentar o leque de peças para o técnico italiano. Mas o Botafogo entra em campo amanhã na condição de 8º colocado, com 18 pontos. O Vasco é o 13º colocado com 13 pontos, os 2 times ocupando ali o chamado bloco intermediário, mas no momento, essa é apenas a 13ª rodada, a situação matemática do Botafogo é mais confortável que a do Vasco. Legal. O Rafa continua conosco aqui, fique à vontade, como sempre, Rafa, para interromper, Aqui eu tô em casa. Quero saber quem é que semana que vem vai pagar o café pra mim, que eu vou pra aí, hein? Semana que vem eu tô em São Paulo. Quero saber quem vai pagar o café. É de almoço, aquele cafezinho Rafa. Ali no subsolo. É de almoço, café. É de almoço. Vai ter que ser mais ousado, né, Mari? Vai de almoço. Você tem razão. Preciso te ouvir mais, viu, Mari? O Rafa, por falar em ousadia, nós temos uma pergunta. Aqui. Ó. O Rafa não vai fugir dessa. Clássico carioca em Brasília tem favorito? Quem adora e sempre levanta a mão, quero responder primeiro, é o professor Celso Unzel, quando adora, aparecem essas perguntas aqui. Não deixa sem Mas chumbo. o professor, dessa vez, peço licença a ele vai esperar um pouco. Claro, porque quem licença está concedida. ansioso para responder essa, professor, é o Breler. Ah, é o Breler? Breler levantou a mão e falou, sendo quero responder essa. Clássico carioca, Vasco e Botafogo em Brasília. Tem favorito? O Breler, que agora há pouco disse que assistiu o Paris Saint-Germain e lembrou do Vasco. Quero ver agora o palpite. Já falei demais. Agora é com você. Não, mas tem favorito. Como o Rafa falou, o Botafogo tá à frente na tabela, é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, vem do Mundial de Clubes, vai jogar em campo neutro
comando do Vasco. Manuel Tapetinho. O que é para mim, eu não consigo concordar com essa medida. Para mim é uma conta de padaria que não fecha. O Vasco vender seu mando de campo, deixar de jogar em São Januário para jogar em Brasília, e esse era um jogo. Verdade. O Vasco em 2023, naquela arrancada contra o rebaixamento, vence o Botafogo em São Januário. 3 pontos importantíssimos. Então, para mim, é um absurdo completo o Vasco vender o mando, ainda mais num clássico dificílimo contra o Botafogo. Do Paulo Henrique, né, Pereira? Foi. Gol do Paulo Henrique. Então, o Vasco, para mim, né, é não colocar em perspectiva a dificuldade de um campeonato brasileiro. Porque em Brasília o Vasco também não pode vencer? Perdeu pro Palmeiras quando vendeu o mando de campo. Faz 4 jogos que não vence, né? Em São Januário também ganha e perde. Mas em São Januário, Abel, estatisticamente, o Vasco é mais forte. O Vasco tem conta, já conhece... O ambiente é outro. O ambiente, a torcida empurra de maneira diferente. Em Brasília, por exemplo, não dá pra garantir nem maioria na arquibancada. Vendeu contra o Palmeiras... Pelo visual, o Palmeiras tinha muito mais torcida. Então, para mim, é uma decisão muito equivocada da diretoria, da gestão do Pedrinho. Isso aumenta, então, para você o favoritismo do Fogão? Não, para mim o Botafogo é favorito por ser um time melhor, ter um elenco melhor, mas tem as questões. Trocou de técnico agora, a saída do Paiva, a maneira como saiu, sem Igor Jesus, que faz falta ali na referência, mas... Por tudo isso, eu vejo o Botafogo levemente favorito. Não é aquele favoritismo como seria, por exemplo, no ano passado, né? Em que o Vasco, no meio, a essa altura da temporada, não passava muita confiança. Eu vou colocar favoritismo pro Vasco dessa vez. Sério? Você vai ficar com a imagem do Morumbi. Vou. Meio ali... Do Morumbi, né? Não é do Mundial de Clubes, não, né, Mari? Tá um pouco confuso pra mim se é Morumbi ou se é, de fato, Estados Unidos, mas mais Morumbis. Mas eu digo muito pelo momento também, assim. Eu acho que o Botafogo, ele volta machucado do Mundial, machucado pelas escolhas ou pela escolha do seu próprio investidor, de mudar comando técnico. Pode dar muito certo com o David, mas ainda não dá pra gente afirmar isso. Volta sem esse tempo que o Diniz teve de treinamento, de adaptar outras ideias ou, enfim, né... novas associações ali dentro dos seus jogadores, volta com ausências importantes, Jair estava muito bem na defesa, o Igor Jesus lá na frente, acho que o Botafogo não teve esse tempo de adaptar as novas contratações a ponto do Arthur Cabral já de fato ser esse homem referência para dar resultado. Então hoje eu vou colocar o favoritismo para o Vasco, porque eu acho que o Vasco ele termina muito bem, né, antes da pausa, e pode ter aproveitado melhor esse tempo para dar mais luz ao trabalho do Diniz. Um está retomando depois de um mês, o outro restartou tudo, restartou o trabalho, né? Metade do Botafogo está saindo, metade do Botafogo está chegando. Agora o senhor viu, senhor Breler? Mas tem uma memória ali, né? Opa, apontou o dedo para você. O senhor viu como a sua comparação é perigosa? Essa minha bola está cada vez menor, hein? O senhor comparando... eu concordo. O senhor comparando o Vasco com o PSG... O adversário do Vasco é justamente aquele que sabe segurar o PSG. Ou pelo menos soube segurar o PSG. Mas o dono não gostou. O dono, não curtiu a ideia. Nem todo adversário é PSG. Ele quer Botafogo Way. Mas acho que um pelo outro eu ainda confio mais no Botafogo. PSG. Ainda bem, né? Eu ainda confio mais no Botafogo. Posso dar meu palpite? Pode. Claro. Estou em nova fase. Meu palpite é: não tem favorito. Olha a minha nova fase, mureteiro. Isso é o não palpite. Abel Prates. Virou Abel Prates. Meu palpite é empate. Pronto. Rafa Abel sem Prates. Graça. Tô na fase Prates, mureteiro. Total. Que fase ruim de Abel Neto. O pessoal de Brasília, já que foi pra Brasília, vamos oferecer gols, né? Mas eu acho que tende a ser um jogo equilibrado. Sim. Realmente. O Vasco deixou ali... O Vasco vinha evoluindo já com o Diniz... tem boas notícias, né? Como o Rafa destacou, permanência do Léo Jardim, permanência do Coutinho, chegada do Thiago Mendes. O Thiago Mendes eu ainda não trato como uma certeza, é preciso ver. O Thiago Mendes, em 2 temporadas no Catar, fez só 30 jogos. 30 jogos é o que um jogador no futebol brasileiro faz no primeiro semestre, às vezes até mais. Então é preciso ver como entra nesse ritmo, se readapta ao futebol brasileiro depois de 8 anos retornando. Mas eu vejo o Vasco num bom caminho de evolução com o Fernando Diniz.
De repente, esse momento de transição, de reformulação, novo técnico, jogadores saindo, outros ainda se adaptando. No Botafogo, isso pode ajudar o Vasco a equilibrar. O Vasco que, pelo menos antes da parada, vinha jogando bem. A gente vai falar do Flamengo já, ainda com o Rafa Marques conosco, trazendo as informações. Antes, temos uma mensagem lá na nossa hashtag F360BR. Já está na tela. Luiz Bratfish. Ah, não. Luiz Bratfish. Vamos ver o que ele tem para falar. Difícil. Não tá trabalhando hoje? Esses caras, não é brincadeira. Eu acho que ele pulou o muro. Acho que ele pulou o muro. Ele tá no 360, então agora ele não é mais parte envolvida do programa, ele pode. Nasceu Tecnicamente, ele é um fã do esporte. Difícil cravar qualquer coisa do futuro do David Ancelotti. Que ele entende de futebol me parece inegável, mas será que vai ter tamanho para se sustentar caso os resultados não venham? E pensando na carreira dele... É exatamente o que eu penso. Só um pouquinho, Rafa. Que o Luiz Bratfish, ele escreveu um livro, não escreveu uma mensagem. Uma tese. Viu, Rafa? Tem mais 10 linhas aqui. E pensando na carreira dele, claro que pegar um projeto grande é importante, mas será que o futebol brasileiro é o melhor ponto de partida? Abraço para o amigo Luiz Bratfish. Contribuiu com o debate. Grande palmeirense. Não, e o Rafa concordou com ele ainda. Você concordou com ele, Rafa? Diga aí. Sim, concordo. Eu falei sobre isso domingo à noite, durante a edição do Sport Center. Tenho falado sempre aqui na programação da ESPN. Cabe para o David Ancelotti aquela perspectiva que, em alguns casos, se assemelha à do Felipe Luiz. Eu estou muito à vontade para falar sobre isso. Quando o Flamengo efetivou o Felipe Luiz como técnico do profissional, eu falei sobre os aspectos positivos, mas eu tinha algumas preocupações sobre a parte prática no tocante à cobrança, à pressão, à necessidade de resultado de uma outra função, que ele não tinha lastro suficiente para isso, mas com o tempo ele se mostrou capacitado para aguentar o tranco em muitos momentos, né? E acho que a média do Felipe Luiz ela é muito mais positiva do que negativa desde então. Para o Ancelotti ainda tem outros complicadores, né? Não conhece o clube, não fala o mesmo idioma, aliás, idioma tem sido pauta interna no Botafogo entre o Ancelotti e os seus auxiliares, uma cobrança para que eles aprendam rapidamente alguma coisa de português, para isso facilitar um pouco mais a comunicação entre a comissão e os jogadores, além do fato de ser o primeiro trabalho dele, né? De fato, como o comandante, quem vai para sentar na cadeira da sala de imprensa e da coletiva vai ser ele, não vai ter mais um anteparo de ninguém. Existe, querendo ou não, um outro aspecto que pouca gente está debatendo, eu não vejo muito esse debate, que é, por exemplo, uma perspectiva de ser liberado, isso está no contrato, para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira em 2026 na Copa do Mundo. Será que em nenhum momento isso fica de alguma forma também permeando o sentimento dele, a rotina dele? Eu acho que sim. Quem não quer estar numa Copa do Mundo, né? E no caso dele não é diferente. Imagina ser o auxiliar técnico campeão, ex-campeão do mundo com a seleção brasileira. Tem muitas coisas acontecendo nessa discussão, mas a minha principal preocupação sempre, né, Abel? O Brasil sempre entra na Copa do Mundo pensando nisso. Embora o momento não sugira esse cenário, a gente tem que manter essa linha de confiança, né? Mas assim, são vários aspectos que eu acho que ajudam a solidificar essa percepção que a gente tem de que, pelo menos eu tenho, de que eu não tenho elementos para duvidar do conhecimento do Ancelotti sobre futebol, mas tenho motivos sim para ficar preocupado com a sua capacidade de aguentar o tranco, de tocar um projeto com tanta exigência. Olha aí, tá escrito na tela, neste momento, pra quem não pode ver, eu conto, o Lucas Pedrosa tá com o celular dele cheio de gracinha. Apenas fatos. Escrito, retrospecto, Vasco e Botafogo. Dá pra assistir? Dá pra ver? Dá. 371 jogos pro Vasco, vitórias do Vasco 161, empates 106 e vitória do Botafogo 104. Então, por favor, quero como eu não tô falando com você, eu vou escrever uma mensagem para o Pedrosa. Por favor, eu vou caminhar até a câmera 1. Anderson, você pode colocar aqui. Liguem. Pode dar um zoom no meu celular. Liguem. Se você quiser ler aí, o Pedrosa, vamos lá botar até a caixa alta. Pedrosa. Atenção. Atenção. Agora, vou botar aqui do lado. O que eu vou escrever? Não vou escrever. Ai, Pene Casagrande! Ficou com medo do corte? Não, você não viu o que eu escrevi? Não vi. Um F, um O... Um D. Ah, não posso falar isso na televisão. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Aí vem com esses números. Aí o que eu quero responder pra ele? Entendeu?
Olha as Você não crianças viu em casa. o que eu escrevi? Eu fiquei com medo de você complementar ali. Não, olha aí, ó. Chegou a hora. Eu posso dar uma sugestão nesse 11 contra 11? Pode, Vini Vamos começar no Casagrande. ataque pra ganhar tempo, né? Como assim? Ué, gente, Verratti e Arthur Cabral. A gente já ganha tempo Ih, aí. já vi que eu tô sozinha, Alex. Alex! Não. É porque eu no gol eu acho que é um duelo mais difícil. Ó, eu tô vendo aqui. Cara, vai ser uma lavada, meu irmão. Esse Vasco vai dar trabalho. Ai, meu Deus. Vai, começa! John Léo Jardim, Vene Casagrande. Ah, sério, vamos começar no ataque. Deixa esse aí pro último. Poupa tempo. Poupa! Toma! Não, esse aí é um duelo nervoso. difícil. Por isso que eu falei pra deixar por último. Vamos deixar por último. Vitinho ou Paulo Henrique? O Paulo Henrique é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. E o Vitinho joga vôlei? Uma máquina. A máquina Paulo Henrique. O tanque Paulo Henrique. Paulo Henrique. Eu vou votar. Você votou no Paulo Henrique. Paulo Henrique. Vitinho, na minha opinião, no time do Botafogo, o jogador que mais evoluiu na temporada 25, abraçou a lateral direita. Obviamente que é um garoto ainda, como o Paulo Henrique também, precisa ajustar algumas coisas, mas ele, defensivamente, é uma peça extremamente importante e ofensivamente também. Nos últimos jogos com o próprio Renato Paiva, eu falei aqui como ele cresceu com o treinador, ele ganhou uma função um pouco diferente, pisando bastante na grande área, coisa que ele fazia pouco, fazendo até mais gols do que o seu natural. Então o meu voto vai no Vitinho. Você vai desempatar, Vene Casagrande. Já você vai desempatar tudo. Eu vou ficar aqui só ouvindo vocês e quero ver quem vai me convencer diante desse discurso maravilhoso. Eu só fiz graça. Eu voto no Vitinho. Eu vou votar no Vitinho. Eu só fiz graça. Quer que eu te dê Deixa ele, argumento? ué, ele quis votar no Vitinho. Não, sério, eu já ia votar no Vitinho. Eu só brinquei. O Paulo Henrique é o jogador que mais vence duelos no futebol brasileiro. Isso é fato, tá? Eu gosto muito do futebol dele, inclusive Eu também. acho que o Paulo Henrique, Eu adoro o no Paulo futebol Henrique. brasileiro, é um dos melhores laterais nessa função. Lateral direito que eu tô falando, tá? É porque, assim, querendo ou não, ele não ganha muito destaque, porque ele joga numa equipe que, de fato, ele vai encontrar mais dificuldade. Se ele jogasse, por exemplo, num Palmeiras da vida, que é um time muito mais ajustado atualmente, ele iria se destacar mais. Eu gosto muito do futebol dele. Dito isso... Só que eu acho que o Vitinho, ele fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, de verdade. Ele tá muito bem em 25. Assim, e ele pegou adversários extremamente difíceis, gente. Sim. Ele pegou um PSG, a gente brinca aqui, mas é muito sério. E ele conseguiu fazer uma marcação muito boa diante de um PSG. E o lado dele... Ele é um muito lado complicado. disciplinado. A É o gente lado sabe disso. do Kvaratskhelia. Exatamente. Ele foi muito bem contra o PSG. E ele também, eu acho que ele foi bem nos outros jogos da Copa do Mundo de Clubes. Embora eu goste muito do PH, se não tivesse a Copa do Mundo de Clubes, eu ia votar no PH. Mas, pra mim, essa competição desequilibra esse duelo. Então eu voto no Vitinho, porque ele fez uma baita competição, inclusive. Acho até que dois jogadores de Botafogo é um que sai muito valorizado dessa competição. João Vitor e o Caio. Caio, a gente teve alguns minutos nele contra o Palmeiras. É o garoto, Caio Eu voto no Pantaleão. João, porque... É que não tem lastro, né? isso. Não tem lastro pra falar. A gente viu o João Vitor jogando e nem tá fazendo uma grande temporada. Fez jogos ruins, fez alguns jogos bons. E o Caio é difícil falar. Então vamos botar em quem tá jogando. Eu voto em quem tá jogando, não tem como assim. Qualquer coisa que eu falar do Caio aqui, eu vou estar mentindo, né? Lucas Freitas, que aliás, ele tem um irmão gêmeo. Tem. Você não sabia disso, Que não? joga no Náutico. E é igualzinho a ele. Não, é. Até as mesmas E tatuagens na categoria eles de têm. base, um era do Flamengo, outro do Fluminense. Muito legal, eles são idênticos. Lucas Freitas ou Inclusive, Barbosa? a família assiste ao programa, tá? Um beijo pra ele, o Lucas é um Barbosa. querido. Gosto do Lucas, tá? É uma contratação que a gente estava até comentando sobre a reformulação do Vasco. Acho que é um bom zagueiro. Acho que é um garoto, inclusive, que vai ganhar mais oportunidades ainda com o Fernando Diniz. E eu acho que se ele tiver muita minutagem, ele vai agarrar essa vaga. Ele hein? tem uma excelente saída de bola, é um cara que a bola não queima no pé, mas o Barbosa é muito mais zagueiro do que ele no momento, então Barbosa, sem dúvida. Eu também voto no Barbosa. Muito bem, eu vou votar também no Barbosa, mas um beijo aí pra Lucas, que é um grande zagueiro, um beijo pra família toda aí, pro irmão gêmeo. Piton ou Alex Telles? Vai, Lucas Pedrosa! Se fosse o Piton no seu prime, tinha jogo aí, tinha discussão. Mas no momento atual, eu gosto muito do Lucas Piton, sempre falei isso, o Alex Telles vence com tranquilidade. Se fosse
O Piton, versão 2024, eu votaria no Piton, sem sombra de dúvida. Mesmo o Telles fazendo gol de final de Libertadores, jogando a beça, que o Telles chegou bem, né? Sim, e por que eu votaria no Piton? Porque eu acho que o Piton, na versão 2024, e o Alex Telles, na boa versão dele no Botafogo, o Piton era mais importante pro Vasco, a Alex Telles pro Botafogo. Entende? Esse seria o meu desequilíbrio. Lembrando aqui que essa escalação do Botafogo, fonte, Águas de Lindóia. Né? Fonte, nossa cabeça. Sim. Entendeu? Fonte, cabeça até porque do mundo de Bob. pode ser a estreia de um treinador, né? Então, a gente não sabe como vai ser essa escalação. Então eu falei, gente, provavelmente não terão 3 volantes, né? Que esse foi o grande tchá-tchá-tchá do negócio. Sim. Montoro, cadê ele? Tá ali. Fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, torcida pedindo muito ele. E o Gregory pode estar saindo ou não, essa informação a gente ainda vai comentar aqui nesse programa. A gente escolheu ser essa formação. Inclusive, chegou a hora. O Gumoro ou Gregory? Olha só, deixa eu falar. Se este menino realmente sair, Vene Casagrande, você pode pagar a minha terapia. Eu já tô te devendo um botox. Tá Tô mesmo. tranquilo que tá lá na minha lista pra te pagar. Vai aí, Gregory ou Gumora? Poupa tempo. Poupa tempo. Gregory, com certeza, gente. Marlon Freitas ou Tietê? Grandes amigos duelando no 11 contra 11. Poupa tempo também, com todo respeito ao Tietê, né? Mas o Marlon Freitas, o futebol que ele vem jogando, inclusive a gente defende aqui, até mesmo o Ancelotti, o pai, ficar de olho, até porque o filho também pode ficar de olho e passar informação pro pai. Essa ponte vai acontecer. Eles têm vários grupos no WhatsApp. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que o Marlon Freitas é um jogador que pode brigar, sonhar por uma vaga na seleção brasileira, uma convocação, não acho nenhum absurdo pelo futebol que ele vem jogando. Assim, na posição dele hoje, o que ele faz é extremamente importante. Lucas Pedrosa. É mais ou menos isso. O Tietê tá muito bem com o Diniz, tá? É um cara que cresceu bastante, que tem uma história maravilhosa dentro do futebol, inclusive até mesmo ao lado do Marlon Freitas, mas hoje, tecnicamente falando, o que o Marlon influencia dentro do jogo do Botafogo é um negócio absurdo. Então, vou de Marlon Freitas. Savarino ou Coutinho? Você, Pedrosa? Coutinho. Eu vou votar no Coutinho. Acho que o Savarino, ele pode render muito mais do que ele vem rendendo. E o Coutinho, a gente pôde ver um crescimento dele ali até a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Então, no momento, acho que o Savarino não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes. Não, então e não faz um bom em 2025, não faz, né? Não faz. Jogador mais brilhante de 24 no Botafogo, na minha opinião, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Regularidade, potente, definidor, né? Ele decidia as coisas. Eu acho que um Mas dos esse motivos ano para ele ter ainda não caído de rendimento encaixou. Foi a ausência de 2 jogadores extremamente importantes. Esses jogadores que foram importantes ao lado dele em 2024. Mas eu acho Luiz Henrique, que ele é capaz de performar sozinho, Sim, mas claro. no seu lugar. Talvez ele não Claro. estava jogando no seu lugar em que ele gosta de jogar nessa temporada. Eu também votaria, eu voto no Coutinho. Nuno Moreira ou Arthur? Você, Lucas Pedrosa? Nuno Moreira. Nuno Moreira. Eu comentei isso aqui outro dia. Já deve ter uns 3 meses, assim, e a galera me chamou de maluco. O Nuno Moreira é uma das melhores contratações ofensivas do futebol brasileiro em 2025. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ele é um ponta que entrega gols, que entrega assistência, que é técnico, que chegou e não precisou de adaptação, vestiu a camisa do Vasco como se estivesse ainda no Casa Pia, jogando demais. Então eu gosto do Arthur, acho que é um garoto que cresceu bastante também com o Botafogo, principalmente nos últimos 2 meses, digamos assim. Mas eu voto no Nuno Moreira pelo momento. Ryan, você também votou nele, né? eu voto no Nuno Moreira também. Ryan ou Montoro? Agora vai começar a ficar quente. A gente pulou o goleiro, hein? Vambora. Isso aí é poupa tempo também. Poupa com todo respeito tempo? ao Montoro. Ele chegou agora, Fernandinho. Pô, mas os jogos que ele jogou foram poucos minutos, mas ele arrebentou a boca do balão. O que o Ryan vem fazendo com a camisa do Vasco, e eu tenho certeza que o Pedrosa vai concordar comigo. Gente, o Ryan é o jogador que mais cresceu desde a chegada do Fernando Diniz. E assim, se antes a gente cogitava numa possível venda do Ryan, eu acho que agora o Vasco da Gama tem que fazer o possível para ficar com esse garoto pelo menos até o fim da temporada. O Ryan é o melhor jogador da era Diniz. É tranquilo falar isso, é tranquilo. É um cara que veio, mudou da água pro vinho. Eu comentei até isso. O Ryan deve ter quase 2 anos de profissional. Ele não evoluiu em 2 anos como profissional o que ele evoluiu no último mês com o Fernando Diniz. Ryan, sem dúvida. Eu vou votar no Montoro. Porque os minutos que eu vi me agradou bastante. O potencial desse jogador, então o meu voto é nele. Ele tem realmente muito potencial, tá? Esse moleque. O A Montoro é gente vive muito numa bom de bola. democracia, Fernandinho. Arthur Cabral ou... Como é que o menino explicou lá na Argentina pro Flavinic? Veguete, que fala o nome dele. Eu pedi pra você perguntar pra ele, eu tu vou não perguntar perguntou. pra ele, mas... Vai, vamos falar Verrete, que a gente tá falando tem uns 3 anos já, né?
Verrete ou Arthur Cabral, Lucas Pedrosa? O artilheiro do Brasil. É muito fácil essa. Ô, gente. Toma! Essa é fácil. Fernandinha. Ia ter que penar pra achar alguém que vai votar em outro. Deixa E esse já saiu. Nem você vai votar no Arthur Cabral. Deixa o meu Eu acho que nem o Arthur Cabral. Se botar ele aqui, ó. Aí, participação, Arthur Cabral. E aí, Arthur Cabral ou Verrete? Vocês votaram, Verrete. engraçadinhos, O no teu Verrete? ex. Eu votaria no teu ex. No meu 99? Votaria. Ah, sim. Não. No momento? Igor Jesus? Que isso, Venê? Ah, não, é porque eu tenho que ser justo pela minha coerência com o Vitinho. O que o Olha Igor aí. Jesus fez na Se Copa fosse do o Mundo. Igor Jesus, eu votaria no Igor Jesus. Deixa eu com falar. todo respeito ao Verrete. Está 5-5. Quem vai definir o desempate do confronto é John e Léo Jardim. Eu vou começar. Vocês sabem como eu adoro o Léo Jardim, né? Vocês sabem disso. Pra mim, o Vasco não estaria onde está na Copa do Brasil, na Sul-Americana, isso efetivamente falando. Se não fosse esse cara aqui. Bom goleiro, fora de série, nossa fábrica maravilhosa brasileira. E o John é a mesma prateleira do Léo, um ótimo goleiro, enfim, um jogador com muito potencial e que ultimamente, nesse 2025, por conta até de algumas coisas desorganizadas, tem sido definidor de resultados pro Botafogo. Sim. Porque se não fosse o John, o resultado poderia ter sido outro. Porque, por conta de uma desorganização, o goleiro acaba podendo mostrar mais o seu potencial. Então, eles estão na mesma prateleira. E é o momento. No momento, tô vendo o meu John arrebentando, entendeu? O meu John fechando o gol contra a PSG. Então, meu voto vai ser no meu menino John. Lucas Pedrosa, chegou a sua vez de votar. Primeiro que eu concordo com tudo que você disse, é muito importante a gente deixar isso claro. Eu acho que realmente o John é um goleiro da mesma prateleira que o Léo Jardim e vice-versa, né? Mas se a gente tá falando de igualdade, eu vou escutar um pouco do meu coração. É isso aí. Eu tava chateado com ele, tá? Que esse negócio de bafafá, de que ia renovar, de que demora, 1,5 não sei milhão. o quê. Mas ele resolveu a vida dele. Quer reclamar, manda áudio, Então, Pedro. ele resolveu a vida dele. E a última lembrança que tenho de Léo Jardim é simples. Ele defendendo 3 pênaltis na Copa do pra Brasil. ele votar no John. Pode ir lá, Vene Casagrande. Léo Jardim. Você vai desempatar o confronto inteiro, porque está 5-5. Eu votei no Que John. responsabilidade. Ele votou no Léo Jardim. Você vai definir quem vai vencer aqui, Vasco ou Botafogo. O Léo Jardim ou o John, quem é o melhor goleiro? A gente fala sempre do momento, né? O momento, obviamente, não é o último mês, é os últimos 3, 4 meses. Vai, ô Vene Casagrande. Antes de mais nada, eu preciso deixar muito claro aqui pro nosso público que eu sou apaixonado por esses dois goleiros. Sim, vocês todos sabem nós, disso. todos nós. Quando o Botafogo contratou o goleiro John, eu super elogiei, independentemente de como seria a trajetória dele com a camisa do Botafogo, e deu super certo, tanto é que renovou recentemente. E o Léo Jardim, já elogiei bastante ontem aqui na renovação dele, acho que foi uma baita contratação no Vasco, a permanência do Léo Jardim, pelo menos até a página 2, né? Mas eu preciso escolher um. E aí? Eu vou escolher o Léo Jardim e eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê. A cara dela de Eu preciso. A cara dela de gol contra. Eu preciso dizer qual foi o meu critério de desempate nesse duelo, que é um duelo muito difícil. E repito, por isso que eu pedi pra ficar por último. Porque, assim, de fato, pra mim é o duelo mais difícil desse 11 contra 11. Cara, assim, o Léo Jardim, ele vem sendo mais decisivo pro Vasco da Gama do que o John nos últimos tempos. Não. A importância do Léo Jardim pro Vasco, na minha concepção, é maior do que a do John pro Botafogo nesse momento. Não, Vene, não, claro que não. Por isso que eu pesei nessa escolha, Léo Jardim. De verdade. Léo Jardim. Deixa eu olhar aqui quantas vitórias tinham pro Vasco aqui. Opa, 171. 162. Mais uma vitória do Vasco. Não, de verdade, mas é um absurdo. Vene, não o que eu acredito. acabei de comentar, de verdade. Tu quer o quê? Quer o técnico pra tentar empatar? Não tenho nem técnico agora. Ué, como não tem? Eu não sei se vai o caçapa ou o menino. Ué, pode botar os dois juntos, que não dá o Diniz, pô. Ih, agora ferrou, Vene. Viu só? Escolheu o garoto era maluco. garoto é maluco. Você que tá alimentando ele hoje. Não, mas- É você, que eu não tô nem falando com O ele. Léo Jardim, Fernandinha, não tem como. Assim, eu adoro o John. Eu gosto muito do John. Mas o que o Léo Jardim vem fazendo com a camisa do Vasco... Vene Ele Casagrande. conseguiu parar na seleção brasileira, atuando pelo Vasco. Eu não sei como o John não foi parar lá ainda. O cara tem Libertadores, tem tudo. Reclama com Deus. Ou com David agora. Agora vamos resolver.
Vene, que história é essa do Gregory podendo sair do Botafogo, Vene Casagrande? Pois é, Fernanda. Ai, nem começa esse assunto, que Ontem eu fico fui mal. tomar um café extremamente importante e essa notícia caiu no colo. Por quê? O Al Rayyan, que é o mesmo clube do Catar que levou o Arthur Jorge, tá tentando... O treinador do clube é o Arthur Jorge. Exatamente. Um velho conhecido. Inclusive o Roger Guedes também faz parte desse time aí lá do Catar. E esse clube do Catar já tentou a contratação dele numa outra janela de transferência. E agora veio forte. Né? Exatamente. Já tem um acordo com o jogador e assim, a proposta salarial para o jogador... Gente, se vocês soubessem a proposta salarial para o jogador, é algo irrecusável. No lugar Depois dele, você me conta. Eu balançaria muito. Eu não iria se eu estivesse no lugar dele. Mas eu confesso que eu ia parar e pensar e conversar com minha família. Então, com o jogador já tem um acordo. Resta agora o acordo com o Botafogo. Só que o Al Rayyan precisa cumprir o que eles combinaram. Eles combinaram com o Botafogo o pagamento da multa rescisória do jogador à vista. E agora vieram com o papo de tentar parcelar a multa. É 8 milhões de euros? Eu confesso que eu não sei. Qualquer coisa que eu falar Não é aqui... multa, não. O valor dele. O valor dele o quê? Pra ele ir embora, né? De salário? Não. O valor pra ele ir embora. Então, o valor pra ele ir embora, o Botafogo exige o pagamento da multa rescisória. E o Al Rayyan disse que pagaria. Só que agora quer parcelar o valor da multa rescisória. Não, a gente não... É basicamente o mesmo cenário do Zenit, Gerson e Flamengo. Que o Zenit, num primeiro momento, tentou parcelar, o Flamengo falou, não, 25 milhões de euros à vista. E agora o Botafogo é a mesma situação e acho que o Botafogo tá certo, tá? O combinado não sai caro. Se eles falaram que iam pagar à vista, que eles paguem à vista. Agora, é uma briga de cachorro grande, porque de um lado tem um empresário do jogador que se chama Paulo Pitombeira, que é um empresário extremamente difícil de lidar. Inclusive, ele veio para o Rio de Janeiro para tratar a situação do Léo Jardim, a apresentação do Thiago Mendes no Vasco e tentar a saída do Gregory. Tentar a saída do Gregory? Cadê esse garoto que eu vou mandar ele embora do Brasil? Só que do outro lado tem o John Texel, que a gente sabe também que é uma figura extremamente difícil de negociar. Então, assim, hoje eu não consigo cravar nada que vai acontecer. O que eu posso dizer existe um acordo do jogador com o Al Rayyan. E agora falta o pagamento da multa rescisória. Qual é o nome do clube? Al Rayyan. Cuidado, hein? Segunda pode ter o Al Rayyan. Essa daí, ele merece os parabéns. Eu não gosto de estar nesse lugar, entendeu? Mas o programa tem que acontecer. Eu não gosto dessa... não gosto, de ficar batendo em você. É pago pra isso. Eu sou pago pra isso. Eu não gosto. Igual nota de R$3. De pezinho no chão, pezinho no chão. O dinizismo trabalhou quietinho, 20 dias quietinho ali. Vamos ver o que vai acontecer. Acabaram? Quero nem esse assunto do Gregory, que eu tô mal com isso. Vai lá olhar a caixa de mensagem dele, tanto de mensagem que eu já mandei. Tranquilo, é tranquilão achar um Gregory aí no mercado. Quem tem mais informações agora sobre esse jogo e sobre o Botafogo é o meu amigo Juliano Lima. Boa tarde, Juliano. Fala, Neville, tudo bem? Um abraço para você, pro Vini, para todo mundo que acompanha o Taon. Pois é, do lado do Botafogo, hoje o clube anunciou oficialmente a saída do zagueiro Jair, que foi para o Nottingham Forest da Inglaterra, né? Vai ser companheiro do Igor Jesus, ex-jogador do Botafogo, que foi transferido recentemente nesta janela de transferências, então os dois vão jogar juntos no clube inglês. O Botafogo treinou agora há pouco, o treinamento terminou agora há pouquinho. Daqui a pouco o time viaja para Brasília, onde enfrenta o Vasco amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O técnico David Ancelotti está aguardando ainda a regularização no boletim informativo da CBF até às 6 horas da tarde. Caso isso não aconteça, o Cláudio Caçapa, técnico interino permanente, vai comandar a equipe. Mas o Botafogo tem muita expectativa de regularizar o David Ancelotti até às 6 horas da tarde de hoje, para que ele possa comandar pela primeira vez o Botafogo amanhã contra o Vasco no Campeonato Brasileiro em Brasília. Agora sobre o elenco. O Botafogo está de olho no mercado, buscando alguns jogadores. É claro que o ataque é a preferência com a saída do Igor Jesus. O Botafogo busca um jogador do ataque para o lado direito. O Luiz Guilherme, ex-Palmeiras, que está no futebol inglês também, interessava o Botafogo, ele não quer voltar para o Brasil, então o Botafogo vai seguir no radar buscando mais um atacante. E outro ponto é o Gregory, volante, que foi destaque do Botafogo nos últimos anos, jogador essencial na conquista da Libertadores. O Gregory interessa ao Al Rayyan do Catar, clube comandado pelo Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo, campeão brasileiro e também da Libertadores. As negociações estão em andamento, mas o Botafogo só vai liberar com o pagamento da multa. Então, por enquanto, ainda não tem nada concretizado. Vini, volto com você. Um abraço. Valeu, rapaziada. Bom trabalho para vocês. Pedro Neville e Juliano Lima atualizando o noticiário desse clássico carioca do final de semana, hein? Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo no Mané Garrincha. Agora a gente fala sobre um outro grande jogo.
Hora de retomar o calendário nacional e logo diante de um clássico pela frente. Hoje, o Botafogo faz o último treino antes de viajar para Brasília, onde amanhã enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, no Mané Garrincha. Depois de ter assistido ao empate da equipe sub-20 na noite de ontem no estádio Luso-Brasileiro, o novo técnico Davi Ancelotti vive a expectativa de ter o nome publicado no bid da CBF até o fim da tarde de hoje, para poder fazer a estreia pelo clube amanhã. Desde quarta-feira já é o treinador italiano quem comanda as atividades no alvinegro. Ainda sem saber se vai poder estar à beira do gramado, David deve ter uma baixa importante na equipe para o clássico. Nas últimas horas, o Al Rayyan do Catar intensificou a proposta para contar com Gregore e o negócio está avançado. O volante é um pedido feito por Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo e agora no comando da equipe catarí. O contrato do atleta com o time carioca inclui cláusula de venda se a multa de 8 milhões de dólares for quitada na atual janela de transferências, cerca de 47 milhões de reais. Gregore não deve mais atuar com a camisa do Botafogo. Nos bastidores, ontem, em entrevista ao programa Talk Sport na Inglaterra, John Textor afirmou que a demissão de Renato Paiva se deu por quebra de princípios. Why did we terminate him after he just beat PSG? He'd broken his own principles. He moved away from his plan. We hired him because he had sort of 5 vertical lanes of spacing. He's a positional coach. He, very good educating players on where to be on the field in different sort of moments and different thirds. And then honestly, our fans beat the crap out of him down there. There's a lot of pressure down there. Started breaking his principles, started going defensive. We're playing on our heels. We should have beaten Atletico Madrid. We should have beaten Palmeiras. We were a better team than Palmeiras. When he breaks his principles, and that was 10 games developing, we saw this happening. But I said to him, Coach, I go, what's the best game you ever played in your life as a coach? And he said, well, PSG. I go, what do you think my best game was as an owner? And he starts to look, and I said, PSG. I go, but this is not PSG. You're playing Palmeiras today. It's time to play football. So go out there and beat the crap out of them, right? What do? We sat back on our heels and we watched them advance. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.